boa noite, shalom, shalom a todos vocês, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, sejam muito bem-vindos à nossa live de terça-feira, começando aí 5 minutinhos atrasados, né? Estava numa reunião agora com alguns departamentos aqui da igreja, estávamos ministrando ali o pessoal, mas que bom poder estar com vocês nesta noite de terça-feira, que Deus abençoe sua vida. Nós já vamos orar, nós já vamos pedir a direção do Espírito Santo para esse tempo de meditação, nesse tempo de reflexão, nesse bate-papo com vocês, mas eu gostaria de pedir que vocês começassem a marcar os amigos, compartilhar essa live, abra uma sala de vídeo para que os seus amigos possam também compartilhar conosco, assistir esse tempo de reflexão, que eu tenho certeza que será um momento muito interessante, muito abençoado para todos nós. Então, boa noite, shalom, shalom a todos vocês, mais uma vez. Sejam muito bem-vindos, mas muito bem-vindo mesmo à nossa live. Que Deus abençoe cada família, que Deus abençoe cada lar, que Deus abençoe você que está trabalhando. Talvez você está aí, você é porteiro, você é vigilante, você que está na estrada, sei lá, onde quer que você esteja, só não esteja dirigindo e me vendo aí, senão é complicado, né? Mas se você quiser, é meia horinha, para que nós possamos compartilhar juntos dessa palavra. Mas enfim, onde quer que você esteja, que a bênção de Deus possa te alcançar, possa estar com você. Talvez você está no hospital, acompanhando alguém, ou mesmo você, que a bênção de Deus esteja com você agora. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, queremos primeiramente agradecer. A palavra é gratidão por esse tempo que o Senhor nos proporciona de estarmos juntos. A Tua palavra nos fala, Senhor, nos ensina que há uma unção especial na unidade, quando nós nos juntamos para adorar ao Senhor, para ouvir a Tua voz. Então, nessa unção de concordância entre mim, entre todos aqueles que estão nos vendo agora, acompanhando essa live, que haja uma unção de concordância e que a bênção que tantos agora estão aguardando, estão precisando, almejando, venha ao encontro dos teus filhos agora, porque nós vamos ter essa meia hora, meu Deus, aqui de meditação, e nós pedimos a direção do teu Espírito. Visita agora, Senhor, na necessidade de cada um dos meus irmãos, dos meus amigos, ó Deus, onde quer que eles estejam, quer estejam perto, quer estejam longe. Talvez tem pessoas nos vendo agora de outro país, de outro continente. Essa é a força das redes sociais, da internet. Então que o Senhor esteja com eles agora, no nome de Jesus. Visita os tristes, os abatidos, os amargurados, os desistidos, os doentes, os depressivos, os angustiados. Aonde quer que esteja uma pessoa precisando de um milagre, eu ministro um milagre sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus adentre agora a sua vida, o seu coração, e te dê a paz, a alegria, a cura, a libertação necessária, no nome de Jesus, e para a glória do Senhor nós oramos. Se você pode levantar sua mão comigo, diga comigo: Senhor Jesus, eu coloco a minha vida, o meu coração diante de Ti. Tome a minha mente, tome o meu coração, fala comigo, ministra a minha vida nesta live, nessas próximas meia hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós colocamos como tema do nosso assunto hoje aqui, nessa live, algo que Deus colocou no meu coração, orando e buscando a Deus a respeito dos dias que nós estamos vivendo. Os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis, querido. São dias muito difíceis. E viver como cristão nos dias de hoje não está sendo fácil. Então eu gostaria que
você, ao meditar nessa realidade para todos nós, né? E se está difícil para o cristão, imagina para quem não é. Se está difícil para quem tem Jesus, para quem tem a ajuda do Espírito Santo, para quem tem a direção da palavra, agora imagine para quem não tem. Não é isso? Como é que essas pessoas estão vivendo? Mas, falando de nós cristãos, que a Bíblia diz que nós somos sal e luz, nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande nesse tempo. A responsabilidade da igreja, ela é muito grande. O trabalho da igreja é um trabalho relevante, é um trabalho indispensável. A ação da igreja, nesse momento em que o mundo está com muitos problemas, ela é fundamental. Então o meu papel, o seu papel como igreja, o nosso papel como igreja é refletir todos os dias a respeito dos dias em que nós estamos vivendo. Então, o tema dessa live é o seguinte: amar não é agradar. Uma coisa é você amar, outra coisa é você viver só para agradar as pessoas. Porque se nós amamos de fato, chega uma hora que nós vamos desagradar essas pessoas. Se nós realmente exercemos o amor de Cristo pelas pessoas, ou diante das situações adversas, com certeza absoluta, nós vamos desagradar as pessoas. Tanto é que Jesus disse assim, olha, preveniu os seus discípulos, olha, vão lançar vocês na prisão, vão escarnecer de vocês, eles vão açoitar vocês. É comum você ver isso na Bíblia. Eles vão perseguir vocês. Então, amar não é sinônimo de agradar muitas vezes. Amar é você falar a verdade. Amar é você querer o bem da pessoa. E para que a pessoa esteja bem, muitas vezes você vai ter que usar de disciplina. Você vai ter que usar de alguma força, seja na oração espiritual, muitas vezes uma palavra. Não, jamais, né? Toda correção tem que ser baseada no amor. Mas é importante nós termos a ideia de que nós precisamos, vai chegar uma hora que nós vamos ter que corrigir as pessoas. E quando entra a correção, entra também a parte de que as pessoas não gostam. Então, partindo do princípio que amar não é agradar, eu tenho aprendido, e até anotei algumas coisas aqui, o Evangelho, as pessoas têm uma ideia muitas vezes equivocada do que é o Evangelho. O Evangelho não é para melhorar a vida das pessoas. O Evangelho de Jesus Cristo é para transformar a vida da pessoa. Então muitas pessoas falam assim, não, fulano tem uma religião, depois que ele começou a frequentar aquela religião, a vida dele melhorou. A religião melhora, mas só Jesus transforma. Vamos começar desse princípio? Coloca isso no teu coração. Se você puder colocar até nos comentários aí, para você não esquecer. Anote nos comentários aí. A religião melhora a pessoa. Mas Jesus Cristo é o único que transforma. O Evangelho, na sua intensidade, ou na sua plenitude, só o Evangelho de Jesus Cristo pode transformar a vida de uma pessoa. E eu vejo que nos dias de hoje, os dias que nós estamos vivendo, como eu disse aqui, dias difíceis, as pessoas têm se conformado em melhorar. Está melhor, não precisa mexer mais nada não, eu era ruim, agora estou melhor, a minha vida estava ruim, agora melhorou. Mas aí quando nós queremos pregar o Evangelho que transforma, as pessoas não se agradam, as pessoas fogem, as pessoas não querem. Por quê? Porque na verdade as pessoas estão muito abençoadas, mas muitas vezes não estão transformadas. Não estão transformadas. E para que a pessoa possa ser transformada, nós precisamos mexer no cerne dos problemas.
elas precisam ser confrontadas. E aí entra o texto nosso hoje, o tema nosso hoje. Inevitavelmente nós vamos desagradar as pessoas. As pessoas talvez não fiquem perto da gente. As pessoas não fiquem confortável perto da gente. Ou numa igreja que queira levá-la a uma transformação. No ministério, que tem muitos, a sua maioria. Quando a pessoa está indo no caminho da transformação, a primeira coisa que acontece é que ela precisa ser confrontada. Então coloque no teu coração: amar não é agradar. Porque tem muitas pessoas que falam assim: não, mas eu amo, mas se eu falar isso para ela, eu vou desagradar ela. Mas se você quer a transformação dessa pessoa, você vai ter que falar a verdade para ela. Você vai ter que falar a verdade para ela. E quando é que começa a correção? Quando que a correção é necessária? Quando a pessoa cede ao pecado. Quando a pessoa sai do caminho que Deus colocou para que ela caminhasse. Então ali é o momento que eu e todas as pessoas precisamos de correção. Então a correção, ela é sadia, ela é necessária na vida de todos nós. Eu quero ler aqui alguns textos da palavra de Deus, não é isso? Porque começa por aqui. Eu quero ler o texto lá de Mateus, no capítulo... Vamos começar aqui por Lucas, Evangelho de São Lucas, o melhor, capítulo 14. Olha o que diz o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, verso 25. Lucas, capítulo 14, verso 25. Grandes multidões, muita gente, o acompanhavam. E ele, voltando-se para aquela multidão, começou a falar com aquela multidão: se alguém vir a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Quem não desagradar pai, mãe, irmão, mulher, quem não desagradar a sua própria vida, não pode ser discípulo de Jesus. Isso é o próprio Jesus falando. É isso? Chegou o momento que os apóstolos chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, maneira um pouco, pega leve, porque a maioria das pessoas estão indo embora. Porque está sendo muito duro o seu discurso, a pregação está sendo muito dura, o senhor está pegando muito no pé das pessoas, não é isso? Como é que pode dizer que para seguir o Senhor? Depois ele continua dizendo, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo também. Você tem que tomar uma cruz. Quer dizer, as pessoas vinham mais para receber. Aí daqui a pouco Jesus fala assim: não, vocês também têm uma cruz. Vocês precisam pegar a sua cruz. Não é isso? E o que significa a sua própria cruz? Pegar a cruz significa desagradar a si mesmo. Significa morte. Cruz significa morte. Nós vamos ter que morrer em algumas áreas da nossa vida, para que nós possamos viver com Cristo. Então algumas áreas da nossa vida tem que morrer. E Jesus pegava pesado nisso. E aí, como eu dizia para vocês, certa vez os discípulos chegaram para Jesus e disseram: pega leve no discurso. A sua pregação está sendo muito pesada. Sabe o que Jesus disse para os seus discípulos? Se vocês quiserem ir embora também, pode ir. Irmão, se vocês quiserem ir com eles, fique à vontade. Não é isso? E aí Pedro toma a frente do negócio e diz assim: para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Não é isso? Então aqui ficou muito claro que amar não é agradar. É lógico que Jesus amava aquela multidão.
A Bíblia fala que Jesus se movia de íntima compaixão, mais do que amar. Jesus se compadecia da multidão. Compaixão significa se colocar no lugar das pessoas. Jesus sentia a dor daquelas pessoas, as dores. Ele olhava, o texto diz, né, que quando ele olhava para aquela multidão, ele via e enxergava ali que eram ovelhas que não tinham pastor, pessoas que estavam perdidas. Jesus se colocava no lugar do sofrimento. E chegando a determinado lugar, Jesus se moveu de íntima compaixão pelo sofrimento. Quer dizer, tomou sofrimento para ele. Ele amava. Mas na hora de falar a verdade, ele falava. Ele amava, mas não agradava. Se você quiser ir com ele, pode ir também. Se você quiser ir embora, pode ir. Não tem problema. Certa vez, ele chamou Pedro de Satanás. Para trás de mim, Satanás, que me serve como escândalo, como tropeço, como impedimento para que eu cumpra o propósito do meu Pai. Bom, será que você está preparado para algum tipo de disciplina? Será que você está preparado ou preparada, para ouvir certas coisas? Então esse é o momento delicado que nós estamos vivendo no Evangelho. Esse é um momento delicado. Infelizmente existem pessoas, ministérios, igrejas se especializando em agradar as pessoas. Ah não, aqui nós vamos afagar o ego dela, aqui nós vamos falar que está tudo bem, aqui nós vamos falar que você pode ficar do jeito que você está. Não, alto lá. A Bíblia diz que você pode vir do jeito que você está. Mas Jesus não se conforma que você permaneça como está. Você pode vir na situação que você está. Eu vim numa situação deplorável. Você talvez conheceu Jesus numa situação terrível. Mas o fato de vir para Jesus de uma forma não quer dizer que nós temos que continuar daquela forma. Então por isso que nós precisamos ser ademoestados, nós precisamos ser disciplinados. E disciplina desagrada. Por isso que amar não é agradar. Então, se você está num lugar onde as pessoas estão a fim só de agradar você, essas pessoas estão te conduzindo para a perdição. Se não tem uma pessoa que levanta e diz assim, alto lá. Alguém, algum tempo atrás, chegou para mim dizendo assim, a minha prova, a minha dificuldade, eu estou com um desafio muito grande. Eu olhei para ela e disse assim, não chame de prova, não chame de desafio, não chame de problema aquilo que é pecado. E agora pecado virou prova, irmão. Pecado agora virou desafio. Pecado agora virou problema. E as pessoas estão tratando o pecado como se fosse isso. Amar não é agradar. Não é agradar. Então o que você tem buscado ouvir? Hoje nós estamos vivendo um tempo do evangelho conveniente, onde as pessoas procuram o evangelho que elas querem ouvir. Amar não é agradar. E aí nós vemos aqui alguns exemplos, né? Lá, o que o apóstolo em Gálatas, o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, no capítulo 2 e o verso 11. Olha aqui, ó. Quando, porém, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, eu resisti-lhe, face a face, rosto a rosto, porque ele se tornara repreensível. Ele deu uma brecha para que ele fosse repreendido e eu o repreendi. Paulo falando que repreendeu Pedro. Pega a sua Bíblia, está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Quando ele veio a Antioquia, eu o resisti, o repreendi face a face, porque ele se tornou repreensível, não irrepreensível. Mas uma vez que nós somos dignos de repreensão, nós precisamos receber repreensão. Uma vez que nós somos dignos de disciplina, nós precisamos receber disciplina. E o outro texto também está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, e o verso 14.
1 Coríntios 4,14. Desculpa. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 14. Ó, não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Ó, nós temos que ter a base que a correção é baseada no amor. Depois nós vamos ver aqui também que Deus repreende a quem Ele ama. Uma vez que nós não estamos sujeitos à repreensão, ou longe da repreensão, nós somos mais um na multidão. Mas uma vez que nós nos submetemos à repreensão, nós somos filhos. Só filhos. Ouve e acata a repreensão dos seus pais. Agora, quem está na rua, quem não tem pai, quem não tem mãe, irmão, faz o que quer. Agora eu não, eu sempre tive pai, eu sempre tive mãe. Eu sempre tive líder espiritual sobre a minha vida. Eu nunca caminhei um segundo na minha vida sem uma cobertura. Sem uma cobertura espiritual sobre a minha vida, sobre a minha família. Eu nunca estive ao Deus dará. Onde que você está? Quem que é aquele que cobre a sua vida espiritualmente? Quem é que ora por você? Quem é que tem responsabilidade espiritual sobre a tua vida? Nós já vamos ler um texto aqui que talvez você nunca tenha visto na Bíblia. E Paulo então diz aqui, não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. O objetivo da disciplina, de desagradar as pessoas, não é envergonhar as pessoas. Pelo contrário, para vos admoestar, como filhos amados. Então se você tem sido repreendido, disciplinado, às vezes até se desagradado com algumas coisas, levante a sua mão para o céu hoje e agradeça a Deus. Se você tem uma igreja que te repreende, se você tem uma igreja que ajuda você a repreender seus filhos, que ajuda você a ser um marido melhor, quando você sai um pouquinho da linha, te ajuda você a voltar, que te ajuda a ser uma esposa melhor, sábia, intercessora, que ajuda você a conduzir seus filhos nos caminhos do Senhor. Amar não é agradar. Hebreus capítulo 12, é aqui que eu quero ler para você, versículo 7. Olha o que diz o texto aqui de Hebreus capítulo 12, verso 7 em diante. É para a disciplina que perseverais, porque Deus vos trata como filhos. Olha que lindo. Pois que filho há que o pai não corrige? Essa é a pergunta. Que pai sério não repreende, não corrige seus filhos? Os pais meia boca não, né, irmão? Mas pais sérios, pais que têm compromisso com Deus, corrigem seus filhos na doutrina. E o que ele diz mais aqui? Mas se vocês estão sem correção, você tem se tornado participante de um todo. Quer dizer, você não tem uma família, você é mais um. Mas se você está debaixo de disciplina, você tem família. Olha que coisa linda, irmão. Para alguém que não liga o horário que chega, se o marido chegar, não chegar, voltar outro dia, tanto fez, tanto faz, mas peraí. Agora se na sua casa, teu pai liga, falando assim, onde você está? Que hora você chega? Isso quer dizer que tem disciplina, isso quer dizer que você tem uma família, isso quer dizer que tem alguém que vela, que se preocupa com você. Se alegre com isso. Glória a Deus por isso. E olha aqui, além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e nós os respeitávamos, não havendo de estar muito tempo sob a submissão deles. Mas quem dirá sobre a submissão dos pais espirituais? Então aqui, o escritor aos Hebreus fala que por algum tempo nós ficamos debaixo da submissão, da correção dos nossos pais carnais, nossos pais biológicos. Mas na verdade o tempo que passamos debaixo da correção dos nossos pais é muito pouco, perto do tempo que nós passamos debaixo da correção dos nossos pais espirituais. Eu achei isso interessante. Eu hoje já tenho muito mais anos debaixo de correção dos meus pais espirituais
do que eu tive com meus pais carnais. Então por isso nós precisamos respeitar nossos pais espirituais. Nós precisamos respeitar nossa cobertura espiritual. Tem alguém que nos cobre, tem alguém que nos repreende no bom sentido, em amor. Quando a gente sai um pouquinho do caminho, tem alguém que vai lá, opa, o que você está pensando? Você está ficando maluco? Eu louvo a Deus porque eu tive e tenho a vida toda pessoas assim, que me corrigem. E enquanto muitas pessoas aí, insubmissa, não acreditam em cobertura espiritual, eu acredito e vivo debaixo de uma cobertura espiritual. E alguém que não alisa não, viu, irmão? E alguém que não me alise. E eu sempre quero alguém que realmente mostre para mim onde eu estou errado. Amar não é agradar. Então se você está procurando só ser agradado, isso quer dizer que você não está tendo crescimento. Você não está crescendo. Você tem que estar aberto para a correção. E aqui no versículo 10 do capítulo 12 de Hebreus, se você está com a sua Bíblia, confira comigo aí. Pois eles os corrigiam por pouco tempo, nossos pais carnais, segundo a melhor maneira que lhes parecia. Então, os nossos pais carnais nos corrigiam para o nosso crescimento. Deus nos corrige para o aproveitamento. Os pais carnais nos corrigiam para o nosso crescimento, para nos dar um bom caráter. Agora, Deus nos corrige para o melhor aproveitamento dele na nossa vida, para o melhor aproveitamento do reino de Deus para a nossa vida. Então, você vai ver isso na Bíblia. E para que nós possamos ser participante da sua santidade. Agora, o versículo 11 traz uma realidade muito interessante. Toda disciplina, toda demonstração, toda correção, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria. Ninguém que é disciplinado, irmão, fica dando risada, gargalhada, né? Eu estou sendo disciplinado. Sempre alguém que está sendo disciplinado, ele abaixa a cabeça, né? Então toda pessoa que é demonstrada, que é corrigida, não demonstra alegria. Porque no momento a correção, por isso não nos agrada. A correção não agrada o ego humano. Não satisfaz o ego humano. Se tem uma coisa que não satisfaz o ego do ser humano, é correção, é disciplina, é a demonstração. Por isso que o escritor aos Hebreus diz assim: toda correção, toda disciplina, no momento não parece ser motivo de alegria. Pelo contrário, de tristeza. Mas depois, entretanto, para quem recebe, para quem entende que amar não é agradar, que amar é falar a verdade, que amar é confrontar, assim como o Espírito Santo nos confronta todo dia, assim como Pedro confrontou Ananias: por que mentiste ao Espírito Santo? Por que você mentiu? Por que você causou essa situação? Principalmente depois que nós conhecemos Jesus. No momento da repreensão, é tristeza. Mas o que ele diz aqui? Mas, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido exercitados por ela. Fruto de justiça. Aleluia. Quer dizer, toda repreensão no momento, ninguém gosta de ser repreendida. Meus filhos não gostam de ser repreendidos. Minha neta não gosta. Não é isso? Mas só que depois ela vai agradecer. Poxa vida, meu pai tinha razão. Meu avô tinha razão. O meu pastor tinha razão. Então eu gostaria que você abrisse o teu coração hoje, para que você pudesse entender que amar não é agradar. Se você tem procurado isso, querido, você está no caminho errado. Se você tem procurado só algo agradável, eu tenho certeza que você não está procurando a Bíblia. Se você está vivendo o evangelho agradável, irmão, não é o evangelho de Jesus Cristo. Não é o evangelho de Jesus Cristo.
Por quê? Porque a Escritura, a palavra de Deus é uma fonte de muita coisa. Fonte de vida. Você pode dizer isso? Já compartilhou aí? Não. Já chamou os amigos para ouvir essa palavra? Então a Bíblia, irmãos, é uma fonte de vida, é uma fonte de alegria, mas eu quero dizer para você que ela é uma fonte de correção também. Ela é uma fonte de correção. Você vê Deus corrigindo o homem do começo até o fim. Você vê Deus até punindo o homem, o ser humano, por causa do pecado. Você vê Deus realmente castigando, no sentido de que o homem colhe aquilo que semeia. A Bíblia é muito clara nisso. Então a Bíblia é uma fonte de muitas coisas, mas ela também é uma fonte de correção. Eu vi uma frase aqui no Facebook da vida, né? Que eu gosto, que diz assim: eu li a Bíblia e encontrei muitos defeitos, e todos eles estavam em mim. Não sei se você já viu essa frase. Eu lendo a Bíblia encontrei muitos defeitos. Defeitos na Bíblia? Defeito nos homens que escreveram a Bíblia? Defeito nas igrejas? Defeito nos pastores? Não. Os defeitos todos que eu descobri na Bíblia estavam em mim. Estão em mim. Porque a Bíblia, coloca isso no teu coração, é uma fonte de muita coisa, inclusive uma fonte de correção. Então, se a Bíblia tem dado muita coisa para você, menos correção, você não está lendo a Bíblia. Ou você só pega as caixinhas de promessa, né? Você pega, Jesus fala comigo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, aleluia. Fala de novo, Jesus, aquele que habita nos... glória. Daqui a pouco venho, né? Ai daquele que cair na mão de Deus vivo, misericórdia. Você vai pegar outro. Caixinha de promessa é isso, né, irmão? Quando você lê alguma palavra de correção, como é que você recebe? E o último texto que eu quero ler com você aqui está lá em 2 Timóteo. Gosto desse texto, né? 2 Timóteo. Vamos ler aqui no capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Toda a Escritura, toda ela, de Gênesis e Apocalipse, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus. E é útil. Para que ela serve? Vamos lá comigo. Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação e para a justiça. Olha que coisa tremenda. Dos 5 pontos aqui, uma é para o ensino, repreensão, correção, educação e justiça. Para quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por que Deus nos corrige? Por que Deus nos ensina? Por que Deus nos repreende? Porque Ele não ama a gente? Não. Para que eu e você possamos ser perfeitos e estejamos todos os momentos perfeitamente habilitados para toda a boa obra. Então, que você pudesse hoje pôr isso no teu coração. O Evangelho é cruz. E cruz não agrada as pessoas. Então amar não é agradar. O Evangelho é renúncia. E renunciar as pessoas não gostam. O Evangelho é entrega. O Evangelho é sempre deixar alguma coisa. Isso desagrada as pessoas. Porque as pessoas são apegadas às coisas. As pessoas são apegadas ao pecado. As pessoas são apegadas ao seu jeito. As pessoas são apegadas ao passado. E quando elas chegam e são confrontadas pelo Evangelho, o verdadeiro Evangelho confronta ela a deixar tudo isso e tomar a sua própria cruz, né? E uma coisa muito interessante, queridos,
que as pessoas estão muito abençoadas. Já disse aqui que o evangelho não é para melhorar a vida das pessoas. Religião melhora, só o evangelho transforma. Só o evangelho transforma. Então, o problema do dia de hoje é que as pessoas estão muito abençoadas, melhoraram bastante. As bênçãos têm afastado as pessoas dos propósitos de Deus. Pode ter certeza até. Por quê? Porque quem precisa de bênção, irmão, está sujeito à repreensão. Agora, quem já tem a bênção, dá a impressão que ela cresceu, né? Ela cresceu. E aí ela fica meio que, parece que ela coloca uma armadura a ponto da repreensão não entrar mais. Eu já cresci, eu já me desenvolvi. Diferente de quando nós chegamos. Nós estávamos mais abertos para o evangelho, mais abertos para a repreensão. E depois de um tempo de cristão, dá a impressão que algumas coisas começam a nos chatear. E um amigo meu fala que existe a geração dos mimizentos. Conhece essa, Silene? Geração dos mimizentos. Quem que é os mimizentos? É os famosos mimimi. E sabe quem são a geração dos mimizentos? É alguém que já usufruiu muito das bênçãos de Deus. Porque aqueles que não usufruíram ainda, estão doidos para usufruir, se lançam aos pés de Jesus, estão no primeiro amor. Por isso que lá Jesus, lá na igreja, lá de Apocalipse, a igreja de Éfeso, diz assim: uma coisa eu tenho contra vocês, vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês já não resistem mais a essa doutrina. Vocês já não aceitam mais essa doutrina. Vocês resistem a ela. Porque agora vocês cresceram, né? Vocês estão abençoados, se acham. Sentam na mesa e se acham melhor do que todo mundo na igreja. Você tem um ministério, você exerce um ministério, você é respeitado dentro da sua igreja e acha que você não tem mais defeito. Quando nós chegamos, nós estávamos lá abertos, né? Deus conserta a minha vida, melhore a minha vida, transforme a minha vida. Mas depois de um tempo, então, infelizmente, as bênçãos têm impedido que as pessoas abram o coração para a repreensão. E hoje o que tem acontecido? Quem já recebeu se ofende com pouca coisa. E recebe a bênção aqui, daqui a pouco já não está mais aqui, e daqui a pouco vira um viajante. Hoje eles estão buscando um evangelho conveniente, o evangelho que vai trazer um afago para ela, vai trazer um elogio, vai jogar confete. E quando ela não encontra isso, ela entra para a geração dos mimizentos. Fica cheio de mimimi. E eu encerro com um texto que eu reservei aqui, que está lá em Amós, capítulo 8, versículo 11, que diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Por que eu digo isso? Por que essa palavra hoje? Porque de pão a igreja está abastada. De água a igreja está abastada. Eles têm recebido. A igreja está cada dia. Você chegou, não tinha um gato para puxar pelo rabo. Hoje Deus te prosperou, né? E quando você chegou, daquele jeito que você chegou, você aguentava a repreensão, você fazia o trabalho que muitas vezes não era visto pelas pessoas. Hoje não, né? Hoje você está abençoado. Hoje já não tem mais fome, hoje já não tem mais sede. Então a igreja, financeiramente, materialmente, as pessoas estão abastadas. E eu costumo dizer que esse é o perigo. O que tem tirado as pessoas da presença de Deus são as bênçãos. Porque os que não as têm ainda estão na igreja, estão buscando. Mas aqueles que já receberam, o perigo de deixar o evangelho é muito grande. Por isso que Deus diz assim: eu vou enviar uma fome, que não é uma fome de pão, porque pão o povo tem. Até nessa pandemia ninguém passou fome. Olha, eu quero ser ousado em dizer
que aqui na nossa região não teve fome não, irmão. Que as igrejas se mobilizaram, as instituições se mobilizaram, o governo deu auxílio emergencial, não faltou comida, tinha gente vendendo cesta básica. Mas Deus diz assim, eu vou enviar uma fome, que é uma fome de ouvir as palavras do Senhor. Que essa fome pudesse nos pegar hoje. Fome de crescer, fome de voltar ao primeiro amor, fome de ouvir aquelas repreensões que eu ouvia do meu pastor e não saía da igreja. Eu ouvi cada repreensão, queridos, e não saí da igreja. Hoje, por muito menos, as pessoas saem, as pessoas abandonam o ministério, as pessoas abandonam o altar, as pessoas levam a família. Bom, tem famílias inteiras perdidas, sem direção. Porque as pessoas cresceram e não aguenta mais uma palavra dura, né? Não aguenta mais uma repreensão. Por isso veio essa palavra no meu coração hoje. Que amar não é agradar. Eu vou amar você. Jesus amou as pessoas. Jesus foi a maior demonstração de amor, foi Jesus que deu para as pessoas. Mas ele confrontava a mudança das pessoas. Você não via em nenhum momento Jesus agradando as pessoas, fazendo média com as pessoas. Alguém chegou para Jesus um dia e disse assim para eles, ô mestre, sei que és bom. Jesus falou assim, alto lá, bom é meu Pai. Opa, Jesus nunca fez média com ninguém, irmão. Jesus nunca fez média. Então, se você está num lugar onde estão fazendo média com você, esse lugar não é o lugar para você crescer. Sabe quando a gente cresce? Quando nós somos corrigidos pela palavra. Então, a Bíblia é uma fonte de vida, é uma fonte de inspiração, mas também é uma fonte de correção. Amar não é agradar. Então, que você pudesse se submeter, se submeta ao discipulado. Tenha alguém que faça as perguntas difíceis para você, que confronte você, que desagrade você. É nesse lugar que você vai crescer. É nesse lugar que você vai se desenvolver e vai cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida. Amém? Já compartilhou? Já abriu uma sala de vídeo? Já chamou as pessoas para participar conosco? Mas, que pena, acabou. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, queremos pedir que o Espírito Santo direcione essa palavra, que nós possamos, ó Deus querido, que o Teu Espírito nos ajude a acertar o alvo. Pecar significa errar o alvo. E corrigir o pecado, corrigir a nossa vida, significa acertar o alvo novamente. Então que o Senhor nos ajude, que nós continuemos levando esse evangelho que confronta, que não agrada, que ama sim, que abraça sim, que recebe as pessoas como elas estão, mas que não se conforme, que elas permaneçam como estão, que elas se transformem, porque a religião melhora, mas só o evangelho transforma. Então que nós possamos buscar essa transformação, e que possamos ver essa transformação a partir de nós, na nossa casa, na nossa família, nos nossos discípulos, na nossa igreja. É minha oração nesta noite e a minha gratidão pela vida de cada um dos meus irmãos, meus amigos. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um beijo para todos vocês, foi bom estar com vocês aqui. Shalom.